O Espírito possa nos ajudar, que possa nos impulsionar esta manhã para que possamos compreender a Tua Palavra. Abençoa todos que estão aqui, que o Teu Espírito possa nos iluminar, Senhor. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, né? Aí eu coloquei essa imagem aí, mano, que é a da criação do homem, né? Da lição 4, o homem, a imagem de Deus, que é a imagem que o Michelangelo ele desenhou lá na Capela Sistina. E qual que é a ideia de eu ter colocado isso aí? É porque você percebe que tem alguns detalhes aí que você tem que olhar bem, né, para a imagem. Eu sei que os irmãos que estão aí lá no Facebook não vai conseguir ver, mas você tem aí o Adão, né, e tem Deus representado por um ancião. Se você prestar, você vai ver que lá no braço tem a Eva, tem uma mulher ali, no braço esquerdo, ali que seria Deus, e que a Eva está aqui criando um homem, né? Mas a mulher já estava, a pré-existência de Deus, ela já existia. E aí você vê o dedo quase chegando próximo da mão do homem, né? E se você perceber, o braço do homem é parecido com o braço da mulher, de Deus, na figura. Que é a ideia da imagem e semelhança, é quase parecido com Deus. Aí uma das coisas que eu escolhi essa representação, que ela é do século XVI. E no século XVI, a questão assim da divindade, a questão de Deus era muito mais reverenciada, né? Então Deus era, assim, principalmente nas artes, na literatura, no imaginário do povo. Vai ter uma ideia, o pessoal tinha medo de ir para o inferno, hoje o pessoal não quer ir para o céu, né? Então você vê como que era a mentalidade na época das pessoas. Então esse quadro ele representa muito a mentalidade da época, né? Na idade aí medieval. E eu achei interessante isso, né? Que é a questão da imagem, semelhança de Deus e a mentalidade que tinha aí no mundo antigo. Só mudei o nome, eu coloquei Panorama das Doutrinas Bíblicas, né? Panorama bíblico a gente tinha que falar dos livros, né? E o objetivo da lição aí é fundamentar a criação do homem por meio dos princípios simples e básicos das Escrituras. Eu estou falando isso porque a gente vive um mundo hoje complicado, né? Por exemplo, eu falei da imagem lá do Michelangelo, que a mentalidade antiga, ela tinha certo, vamos dizer, tinha até medo de Deus, né? Mas se você for ver, o temor a Deus era muito mais evidente do que hoje, né? Mas isso é até um reflexo do que a própria Bíblia diz, né? Hoje, ao vir para cá, eu estava tomando café na cozinha e minha cozinha ela dá acesso à rua, então eu consigo visualizar a rua. E aí você vai vendo a juventude hoje, né? O pessoal, as meninas, os meninos, já tudo 7 horas da manhã com um copo de cerveja, bebendo. E aí você vê aquela coisa do hedonismo, né? A pessoa vai vivendo a vida e deixa a vida levar ela. E eu lendo, a gente ver hoje Timóteo, né? Quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3 da segunda carta. Ele sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacaticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados e mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então você vê que Paulo vai descrevendo as características do ser humano nos últimos dias. E aí quando a gente olha para hoje, você vai vendo hoje as características do ser humano hoje, não está muito longe, não, está bem perto do que o apóstolo Paulo falou há 2000 anos atrás, quando ele escreve na segunda carta. E a gente vai vendo toda uma corrupção da questão do gênero humano, né? Quando a gente vai ver isso em escala mundial, por exemplo, eu tenho observado muito o comportamento dos jovens no mundo hoje. Então aquele movimento dos blacks, dos negros lá nos Estados Unidos, que claro, houve sim uma coisa horrorosa lá, o policial,
Mas você vê que o movimento ele descambou e hoje os caras estão derrubando estátua, tacando fogo em igreja. Então tudo que a civilização antiga construiu, a juventude está destruindo. E aí é uma das coisas que eu vou tentar trabalhar hoje nessa manhã, quando a gente fala sobre o homem, a imagem de Deus, a gente vê que assim, uma das coisas que a mentalidade hoje, que eu chamaria de mentalidade progressista, porque hoje, ou se a pessoa tem um viés político, você pode falar mentalidade esquerdista, mas a mentalidade progressista, ela é uma mentalidade que não é a maioria das pessoas, por incrível que pareça, mas as pessoas que dominam, que tem os meios de domínio, por exemplo, de mídias, políticos, poderosos, esse pessoal tem toda essa mentalidade progressista, que aí o que tem que acontecer? Eles querem colocar algo novo, que na verdade eles não sabem o que é muito bem, mas para que isso venha a acontecer, ele precisa ou destruir ou desacreditar tudo aquilo que a civilização construiu até agora, que são os pilares. Então ou destrói ou desacredita. Então tudo aquilo que, por exemplo, que o cristianismo construiu, então isso não serve mais. Então você precisa desacreditar o cristianismo, ou dependendo do local, da região, você destrói ele, você elimina. E todo mundo hoje vai nessa mentalidade. E aí quando a gente a gente fala muito quando a gente já estudou sobre esse assunto em revistas de escola dominical, na questão da criação do homem, a gente fica pensando muito na questão bíblica, né? E muita questão bíblica, mas teologicamente, qual é o impacto disso? Por que que hoje existe grupo de pessoas que querem descaracterizar a humanidade? Querem tirar aquela coisa da essência de Deus como o criador do homem. Claro, isso tem um porquê. Porque se você tira o homem como criação de Deus, aí você pode fazer o que quiser com ele. Então isso tem um porquê de ser. Isso não é feito de uma forma aleatória, sem intenção. Tem uma intenção. E a gente sabe, na lição passada a gente falou sobre Satanás, a gente sabe que todo mundo está sobre a influência dele. E aí não tem só o dedinho não, tem a mão, tem tudo aí dele em volta disso aí. Então ele controla pessoas em diversos segmentos da sociedade em escala mundial para que isso aconteça. Então isso é muito comum. Quando a gente olha para o mundo e vê o que está acontecendo, você vai ver evidente essa mentalidade progressista que tem como finalidade destruir todos os pilares que trouxe a civilização até hoje. E não é à toa que está acontecendo. Você vê o pessoal destruindo estátuas aí você vê que não é no país, é no mundo inteiro. É um movimento que começa no lugar, e aí você vai ver que os lugares que mais acontece isso, por incrível que pareça, são os lugares onde se tem democracia. Porque a democracia ela é muito frágil. Então ela pode ser destabilizada. Por exemplo, você não vê os pessoal fazendo isso na Rússia, porque o Putin pode ir para correr. Você não vê isso fazendo na China, porque lá vai para campo forçado. Você não vê isso acontecendo na Coreia do Norte, mas na Venezuela. Mas em lugares onde há uma democracia, você vê esses movimentos querendo entrar para desestabilizar a sociedade. E aí a pergunta que a gente faz: o que nós como cristãos, como nós vamos nos comportar diante disso que acontece, né? Então a gente vai tentar aí pensar nessa manhã. Então o objetivo da lição é fundamentar a criação do homem por meio dos princípios simples e básicos das Escrituras. Então quando a gente a gente vai estudar aqui Gênesis 1 e Gênesis 2 e alguns versículos em toda a Bíblia, o que a gente vai aprender? Princípios básicos. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, a história da criação. O que se fala hoje da história da criação? Fala que é uma história muito inocente, muito simples. Mas aí que é bonita dela, porque ela é tão simples. Se você contar para uma criança, isso fica gravado na criança. E é esse tipo de coisa que você vai inculcando na criança. Você relata a criação com a criança. Você vai formando o imaginário da criança, né? Eu ontem mesmo estava com a minha netinha, aí a gente estava sempre vendo aqueles 3 palavrinhas.
Aí tem algumas coisas que vai falando sobre isso, sobre a criação, sobre o princípio, e é essas coisas que você vai trabalhando no ser humano. Você vai pegando os princípios da criação, Deus como autor, qual é a finalidade da criação, e você vai trabalhando esses princípios básicos, simples, mas que isso que vai formar uma mentalidade, vamos dizer hoje, pegando o termo aí, uma mentalidade cristã, uma pessoa que ela vai olhar esse mundo e ela fala, alguma coisa está estranha, porque ela tem uma base, ela tem uma fundamentação bíblica. Ontem eu tive em um lugar e aí eu estava com toda a minha família, né? E aí olhando assim, olhando o comportamento, eu assim, dou graças a Deus que com todas as falhas, com todos os defeitos que nós temos como família, a gente consegue ver a diferenciação de uma família que foi tentada ser criada dentro de princípios cristãos e uma família que não é criada dentro de princípios cristãos. Isso começa pela netinha. Minha netinha, com 2 anos, ela sabe o alfabeto inteiro. Todas as letras ela sabe, números. Por exemplo, ela canta ela indo sozinho. Então, já com 2 anos. Por quê? Porque desde pequeno a gente já... Eu falei para minha esposa, falei para minha filha, vamos desde pequeno começar a trabalhar. Então, hoje minha filha vai ver alguma coisa na TV, ela fala assim, esse negócio está estranho. Aí a gente já começa a tirar dela, né? Já começa a colocar outras coisas. Então essas coisas de fundamentar a criação do homem por meio de princípios simples e básicos da Escritura, que aí fica uma dica aí para os irmãos e as irmãs, né? Não foi à toa que Deus disse para o povo de Israel, ensina o menino, né, o caminho que deve andar, desde pequeno, inculca isso na cabeça dele, põe isso na cabeça dele, fala com ele durante o dia, quando for dormir, vai sempre falando, entendeu? Isso faz uma diferença enorme. E para mim, uma das maiores diferenças hoje no mundo, e aí está aquela questão de nós como cristãos, o que nós podemos fazer? Nós podemos pelo menos evitar que os nossos filhos se percam nesse mundo. Aí está um desafio, né? A gente tentar não perder os nossos filhos para este mundo, criar os filhos dentro de uma mentalidade bíblica saudável, tá? E o texto áureo diz assim, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos, capítulo 17, versículo 26. E a verdade prática, assim, a humanidade foi criada por um ato poderoso de Deus, por meio de um homem, Adão, não por um processo evolutivo. Aí está os tópicos. Primeiro tópico, a evolução e origens. Por que toda vez que a gente fala de homem, né, eu vou falar na introdução, eu joguei toda a primeira parte da revista do pastor Rigonato, estará na introdução. Aí eu peguei a parte da revista dele e fui fazendo subsídios, entendeu? Depois ele está ouvindo aí, ele pode ir lá fazer um comentário se ele gostou, se não gostou. Fica à vontade aí, pastor Rigonato. Então a evolução ateísta, a evolução teísta e criação, primeiro tópico. Aí você vai falar, por que essas coisas, quando a gente fala, ela entra no comentário? É porque é aquilo que eu falei, é a destruição dos pilares. Então o que a evolução ateísta quer fazer? Ela quer destruir os pilares, quer tirar que o homem foi formado de um ser inteligente. Você destrói um pilar. Entendeu? Aí você tem a evolução teísta, que os evangélicos tentando conciliar evolução com criacionismo. Dá problema. E aí você tem a criação em si mesmo, o que a Bíblia fala acerca da criação. É isso que é importante. Então você tem essas 3 linhas aí, tá? E a Bíblia e suas origens, né? Então os pressupostos necessários. O pressuposto é aquilo, né? São meus conceitos pré-estabelecidos. O que eu preciso saber, ter, para que eu possa acreditar que a Bíblia fala das origens, fé, fatos, o Deus da criação. Aí a gente vai ver que a própria palavra que aparece em Gênesis lá, que é Bará, mostra que só Deus poderia ter dado início à criação. E a criação do homem, a gente vai falar sobre as características da criação do homem, o modelo para a criação do homem. Então a primeira introdução aí, tudo que está na introdução está na
parte da apostila do pastor Rigonato aí, tá? do discipulado. Diz assim: após ter criado todas as coisas concernentes aos céus e aos mares, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 23, chegou o sexto dia, o dia de criar os habitantes da terra. E disse Deus: produz a terra seres viventes conforme sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie e todos os répteis conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Porém, quando lemos o versículo 26, encontramos a maior ação da Trindade divina. Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que se arrastar sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Assim, Deus criou o homem à sua imagem, Deus o criou. Veja que a nenhum outro ser foi dada autoridade para dominar senão ao homem. Deus nos criou com discernimento diferente dos animais, que apenas foram criados com um instinto. O discernimento nos fez parecidos com Deus. Vemos no versículo 28 Deus dando plenos poderes de domínio ao homem, porém Deus não o fez controlado por instrumentos. O homem não era um robô, né? Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e ali colocou o homem que havia criado. E o Senhor Deus lhe deu a função de lavrar e guardar o jardim. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que lhe seja idônea, por ser distinto das demais criaturas viventes. O homem dominava, mas não interagia com as mesmas, tornando-se assim solitário. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Visando suprir esta carência, Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e a partir de uma das suas costelas formou o Senhor Deus a mulher e uniu pelos laços do matrimônio. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Gênesis 2, 24. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele não cercou a árvore, deixou com livre acesso. Isso deixa claro que Deus não tem nenhuma culpa nos males que são provocados pelo pecado. Ele só esperou a obediência do homem e o mesmo desobedeceu. Então é um relato, né, acerca de Gênesis, toda a parte da criação. E aí a gente entra na questão da evolução e origem. Mas assim, mas por que essa questão da evolução, toda vez que fala sobre homens e criação, ela vem à tona? É porque é aquilo que eu falei, é aquela questão da mentalidade. E a evolução, ela é uma mentalidade progressista, e é uma mentalidade antiga que tem como finalidade desacreditar a criação de Deus, que a gente chama sobre o criacionismo. Então é uma teoria que tem mais de 300 anos e que continua batendo de frente aí, principalmente nas escolas. Foi o que eu disse uma coisa na lição passada sobre a questão lá dos demônios, que eu mostrei alguns filmes que são mostrados. E eu disse que aquilo muitas vezes não é para mim e para você, porque a gente já tem uma mentalidade cristã, a gente já tem um amadurecimento na fé. Então esse tipo de coisa, ela não faz uma cooptação da nossa mentalidade, do nosso imaginário. Mas esse tipo de coisa é ensinado na escola. E é isso que eu disse para os irmãos assim, da minha netinha. Quando você começa a inculcar na cabeça da pessoa, da criança, olha, a criação é assim, você começa a trabalhar os princípios bíblicos, quando ela vai para a escola, quando aquilo vem, ela vai falar assim: não, mas isso, ela vai, opa, não foi isso que eu aprendi. Mas isso que é inculcado, principalmente no nosso país. Isso é uma coisa de debate no mundo inteiro. Tá? Por incrível que pareça, a gente pensa que é uma coisa assim lá do passado, mas hoje, agora mesmo, existe debate. Depois eu vou mostrar uma página de pesquisa que eu fiz na internet, bem rápido, você vê. Todo dia estão se debatendo sobre esses negócios, sobre a evolução e criacionismo, entendeu? No Brasil é problemático, no Brasil é uma briga danada aí, tá? Então, eu sempre falo que o Brasil ele é um país secular, ateísta, entendeu? O que tem ajudado o Brasil foram os protestantes até hoje, né? Mas
O Brasil é um país difícil de se viver. E aí, por exemplo, a questão da evolução, você vê políticos, você vê governos, e você vê, por exemplo, hoje um dos maiores defensores dessa causa são o judiciário no mundo inteiro, Supremas Cortes. Você tem a Suprema Corte do Brasil legislando sobre isso aí, entendeu? Com base nisso daí, eles vão liberar uma série de coisas que são antibíblicas. Pra você ter uma ideia, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que não é igual ao Brasil, que eles não ficam dando opinião direta, eles eu vou falar isso aqui rápido, mas o design inteligente, que é uma metodologia científica para explicar a criação do universo. A Suprema Corte americana disse que é uma teoria anticientista, que ela não tem base científica. E aí ele disse que não pode ser ensinado na escola. Aí tá briga até hoje lá, a Suprema Corte. Então é um negócio que vem de cima para baixo e quer empurrar nas pessoas. Porque ele disse, por que isso? Porque esse tipo de mentalidade vai querer descaracterizar a questão da criação de Deus. Tá? Aí depois a gente vai ver o porquê. Porque quando você descaracteriza o homem, aí só me adiantando, aí você pode fazer com ele o que fizeram lá nos campos nazistas. Entendeu? É o que a China faz, prende pessoas lá, entendeu? E aí você faz o que você quiser com o ser humano, entendeu? Então ele fica à mercê das entidades políticas, entendeu? Então, porque ele não é um ser, ele não faz parte de uma criação especial de Deus. Então, por isso que tem essa teoria aí, que toda vez que a gente bate isso aí, a gente vai falando. Por exemplo, hoje em dia, provavelmente nenhuma questão é mais debatida em diferentes esferas da sociedade do que a origem do homem. O debate sobre a inerrância das escrituras acertadamente tem incluído uma discussão sobre a historicidade da narrativa que Gênesis faz da criação. Muitos pontos de vista diferentes procuram ser aceitos, alguns defendidos inclusive por evangélicos. Aí você tem a questão da evolução ateísta. Ateísta, o que é? Ateísmo é uma doutrina, é um ensinamento, vamos dizer assim, com bases, aspas, sobre explicando filosoficamente e olha, religiosamente, que Deus não criou o universo e Deus não criou o homem. Esse negócio aqui virou uma religião, entendeu? Se coloca contra o cristianismo. Então o ateísmo aqui é uma doutrina, ele tem base de ensinamento, tem pessoas que defendem, só falta fazer o culto lá, entendeu? Então é uma coisa que tem lobby no mundo inteiro, tá? Então a evolução significa simplesmente a mudança em qualquer direção. Então, claro, essa palavra pode ser usada para indicar fatos verdadeiros, como por exemplo, nesse século tem havido uma considerável evolução na área da telecomunicação. Então eu posso dizer, na área da telecomunicação houve uma evolução. O celular antigamente era desse tamanho, agora você tem celular pequenininho. A tecnologia hoje você fala com qualquer pessoa do mundo, então a gente pode dizer, houve uma evolução na parte da tecnologia, isso é evidente. Aí assim, mas quando essa palavra é usada para referir às origens do homem, seu significado é muito mais profundo do que uma simples mudança ou desenvolvimento. Ela envolve a origem com base em um processo natural, tanto no surgimento da primeira substância viva quanto no de novas espécies. Essa teoria afirma que, eu coloquei essas palavras em vermelho que são palavras-chave, bilhões de anos atrás, substâncias químicas existentes no mar, influenciadas pelo Sol e pela energia cósmica, acabaram unindo-se por uma obra do acaso e dando origem a organismos unicelulares. Desde então, vem se desenvolvendo por intermédio de mutações benéficas e de seleção natural, formando todas as plantas, animais e pessoas. Obviamente, os fundamentos da evolução natural são a ciência e a fé. Você precisa de muita fé para acreditar nisso. Eu não vou cansar vocês, mas depois a gente pode pegar um dia e falar só sobre isso aí. Probabilidade, entrar em estatística matemática, essas coisas assim, que eu não vou fazer isso com vocês, não vou judiar de vocês nessa manhã. Mas, por exemplo, em tese, se eu acredito que, por exemplo, é obra do acaso, quem criou nós? O acaso. Mas não, como é que você surgiu? Do nada.
Mas como assim do nada? Não, é porque isso foi um processo de bilhões de anos. E aí o que acontece? Como é que você explica o negócio de bilhões de anos? Aí tem a questão da seleção natural. Ah, como é que foi? A seleção natural. O mais forte, ele sobressai sobre o mais fraco. E as mutações, ele fala mutação benéfica. Só que todas as mutações, elas não são benéficas. Elas trazem problema. Por exemplo, uma lagarta que se transforma em uma borboleta. Quando ela é uma mutação benéfica, ela é bonita, não é a borboleta? Mas sabe o que vai acontecer com a borboleta? Ela vai morrer. Por causa da mutação, ela fica bonita, mas ela tem um prazo de validade. Agora, vamos trazer isso para uma questão ética. Você pode falar, não entendi nada, tá bom, vamos lá. Vamos supor que a evolução teísta seja verdade. Então você tem seleção natural, né? Mutações, seleção natural e a obra do acaso. O que isso quer dizer? O que isso dá margem? Por exemplo, você pode abortar uma pessoa. Isso é usado como base para defender o aborto de criancinhas. Isso dá base científica para a eutanásia. Então você vai lá, tira os instrumentos lá da pessoa, a pessoa morre. Entendeu? Isso dá margem para a clonagem humana. Você pensa que não existe clonagem humana? Existe. Países como Rússia, China, que é fechado, tem lá clonagem. Todo mundo já viu falar de clonagem de animais, já viu animais clonados, né? Só que aquele animal bonitinho ali que apareceu, já teve um monte que deu errado. Que veio defeituoso, veio faltando perna, veio faltando alguma parte do corpo, algum órgão. Então, para que ele produzisse aquele animal perfeito, várias mutações deu errado. Entendeu? E qual que é a base científica? É aqui. Aqui é a base científica. Entendeu? Então, quando você vê assim, pensa que é uma coisa que é do nada, né? Mas isso é a base. Aí, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu li tudo aqui. Aí eu coloquei isso aqui para falar, ó, vou falar do. Hã? O outro já está me enxergando. É que eu vou ler. É que ficou muito pequeno, mas vou ler aqui, ó. Isso aqui é o design inteligente, que é a ciência que mostra que existe uma pessoa que projetou o universo e projetou a criação. Olha como que eles falam. Design inteligente criacionismo. Ele vai assim, ó. O desenho inteligente, design inteligente, o projeto de inteligência, em inglês, é uma hipótese, pseudociência, baseada na assertiva de que certas características do universo e dos seres vivos são melhores explicadas por uma causa inteligente. Olha o que eles colocam: hipótese, pseudociência. Mas tem base, tá? Tem um monte. Quem quiser, na Musical agora, Musical FM, segunda-feira às 11 da manhã, vai estar um dos maiores cientistas do Brasil. Ele é um especialista nessa questão de design inteligente. Ele vai estar falando lá na Musical, o programa Crescendo da Fé. Vai ser começa às 11 horas, Musical FM. Então ele vai estar descrevendo. Também não vou cansar vocês com esse assunto também. Se quiser, você vai lá, ver lá e aprende. Agora vamos para a questão da evolução. Olha como eles falam. Aqui é a mesma pesquisa, assim, ó, a evolução é um processo através do qual ocorre a mudança ou transformação nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. Perceba que não tem nenhuma palavrinha assim, ó, pseudociência, entendeu? Hipótese. Que teoria é melhor do que hipótese. Então veja que ele pega isso aqui e passa como se fosse algo aceitável. Mas por incrível que pareça, essa teoria da evolução, ela é rejeitada pela maioria dos cientistas do mundo. A maioria dos cientistas sérios não acreditam na teoria da evolução. Entendeu? Mas no discurso da narrativa, ela vale. Por quê? Porque ela confronta. Quando você vai pesquisar, coloca no Google, você vai ver, tá lá assim, ó. Ciência versus religião. Como que aí você vê assim, qual que é mais válido? Ciência, né? Para nós que somos cristãos, irmão, você vai, claro, você radicime. Porque você tem uma base bíblica teológica, tem Gênesis 1. Entendeu? Você tem a sua base bíblica, então você vai duvidar. Mas pensa numa pessoa que não tem uma mentalidade religiosa. É o agnóstico lá, lembra do ateísta que eu falei,
do teísta, o cara ele não tem uma base de pensar como um cristão. Ele não tem uma formação cristã, não tem uma formação bíblica, religiosa, nada. Então ele vai falar assim, a ciência é muito, porque ele vai falar, a religião é muita mitologia, é coisa do homem. Então a confiabilidade que passa é que a ciência é muito melhor do que a religião. O valor é melhor. Então é as narrativas que estão aí no mundo. E aí não é só no mundo, é a coisa que eu falo, eu sempre falo isso na escola bíblica. Isso, irmão, para mim, para você, é que nem eu falo, você já tem a mentalidade, está se formando, você vai olhar, mas o problema é o seu filhinho que está lá na escola, escutando isso aqui do professor, é o seu sobrinho, é o neto, está lá, ó. O professor está na orelha dele lá falando. E aí esse menino, lembra quando eu comecei aqui falando do jovem de hoje? É com esse tipo de mentalidade. Então o cara não tem o conceito que quem criou o mundo, o universo que nós existimos foi um Deus que criou. Ele não tem isso. Quem é? Eu vim do acaso, entendeu? Então não preciso dar conta de nada. Então você vai dando margem para um monte de pensamento, entendeu? Então todo o desejo do coração humano, ele tem vazão, porque você não tem um ser que você vai prestar conta. Então é uma teoria maléfica nesse sentido, tá? Então não dá para a gente entrar mais tudo. E aí eu até coloquei aqui, tinha colocado questão de até uma passagem bíblica, né? Porque lá em 1 Samuel, por que eu coloquei 1 Samuel? Porque a Ana vai falar que só Deus pode dar a vida, né? Ela diz assim, no capítulo 2, no versículo 10, o Senhor é que tira a vida e dá, e faz descer a sepultura e faz subir, entendeu? Porque só Ele é Criador. Então quando a evolução teísta, ela chama para si a responsabilidade, então o ser humano pode tirar a vida do outro, entendeu? Em qualquer faixa etária, entendeu? Por exemplo, a questão do aborto, irmão, antigamente falava de terceira semana. Se pode ser na terceira semana, pode ser na quarta semana. Pode ser na sexta semana. Hoje já tem lugares que estão falando que se você tirar a criança, você já pode matar a criança. Olha onde a discussão chegou. A discussão não está mais no feto. A discussão está quando a criança nasce. Você pode matar a criança. A discussão em alguns lugares já estão nesse ponto, entendeu? Então aqui está não sei qual semana que está, mas em lugares avançados já está lá no 9º mês, já. Entendeu? Então se a gente vai dando, a gente não tem um contraditório, as coisas vão chegando num tal nível, entendeu? O que eu vejo? Eu vejo assim que o cristianismo, quando ele entra, e eu gosto muito desse livro, eu sempre cito ele para os irmãos, esse livro não tem para vender, isso aqui é do meu irmão ainda, eu sempre brigo para ele não me deixar comigo. É um dos melhores livros que eu li na minha vida. Ele fala, e se Jesus não tivesse nascido? Ele mostra o impacto do cristianismo, da pessoa de Jesus no mundo. E uma das coisas que ele fala é isso, que as crianças eram deixadas abandonadas. Então as irmãs da igreja primitiva pegavam essas crianças que Roma abandonava e criavam os órfãos, cuidavam das viúvas. Aí ele fala o impacto do cristianismo na caridade, em várias coisas ele vai falando, e ele trabalha isso aqui, entendeu? Hoje o que eu vejo? Hoje eu vejo o mundo querendo voltar para sua era primitiva, nefasta, em que o ser humano fazia o que queria com o outro. Então é esse tipo de coisa que a gente está chegando. Se você é contra mim, eu tenho o direito de matar você, entendeu? Você pode ser tudo, você não pode ser cristão no mundo. Essa é onde as coisas estão chegando hoje, tá? E de onde é fruto dessas coisas? Vem desse tipo de teoria, tá? Aí a evolução teísta afirma que Deus direcionou, usou e controlou o processo da evolução natural para criar o mundo e tudo que nele existe. Normalmente essa visão inclui as seguintes, os dias da criação de Gênesis, na verdade foram eras, processos evolutivos estavam envolvidos na criação de Adão. A Terra e as formas pré-humanas são extremamente antigas. Em sua teoria, Darwin declarou que a ação sobrenatural não era necessária. Os criacionistas insistem que essa visão inclui a evolução natural, embora a evolução teísta procure contentar os dois lados, evolução e criação.
não consegue conciliar argumentos que vão em direção opostas. Aí ele fala assim: a base sobre as quais se apoia a evolução teísta são a Bíblia e a ciência. Então o que ele tenta fazer? Não fala lá que foi bilhões de anos para ser formado? Aí ele vai falar, tá vendo? Quando o Gênesis fala lá e depois o segundo dia, aquilo ali demorou milhares de anos para acontecer. Então por isso que ocorreu a evolução. Deus está controlando a evolução. É essa linha que vai defender. Aí só tem a questão das raças pré-humanas. Aí vai ter um problema. Como é que fica Eva? Porque primeiro é criado Adão, não é? Adão é criado. Então, se foi um processo de evolução, como é que ficou? Porque a Eva, ela é criada. Como é que a Eva é criada? E ela vem pronta. Entendeu? Houve um processo diferente do homem, né? Mas ela já vem pronta, não passou por um processo de evolução. Entendeu? Então, se fosse Adão, mas aí houve uma raça pré-existente. Aí qual é o problema? Para você querer encaixar e se ajustar com a ciência, você desrespeita o que a Bíblia diz. Entendeu? Aí você abre imagem para a sua imaginação humana, só que a Bíblia não diz isso. Em lugar nenhum a Bíblia diz que existia outro ser criado a não ser Adão. Não existe. Entendeu? Então a gente tem um problema aqui. Alguma parte dos evangélicos querendo ajustar a narrativa da criação com a narrativa da evolução. Dá problema, tá? Mas aí como a gente resolve isso? Gênesis 1:26. O que diz lá em Gênesis 1:26? Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então a Bíblia diz assim, Deus criou o homem. É simples desse jeito, entendeu? Então a criação, ainda que existiam variantes no conceito, a principal característica desse ponto de vista é que ele tem a Bíblia como a sua única base. Então a visão da criação, vamos dizer assim, bíblica, qual é a base? É a Bíblia. A Bíblia diz, está dito. Se a Bíblia não diz, não tem como eu negociar isso, entendeu? Por exemplo, a ciência pode contribuir para o nosso entendimento, mas jamais deve controlar ou mudar a nossa interpretação da Escritura para acomodar suas descobertas. Então, quando há uma descoberta, a ciência só está ajudando com aquilo que a Bíblia diz. Então, ela não está ajudando a confiabilidade da Bíblia. A Bíblia não precisa, não carece da autenticidade da achados arqueológicos ou da ciência. Então ela não precisa disso para ser validado como verídica. Ela mesma é inerrante. A gente falou isso da questão da inerrante. Ela falou, acabou. Aí ele fala outra coisa assim, né? Tal. Até onde diz respeito ao homem, a criação ensina que Deus criou o primeiro homem à sua imagem, a partir do pó da terra e o seu sopro de vida. Nunca existiu uma criatura subhumana ou um processo evolutivo. Quando a Bíblia fala do ser humano, já fala a partir de Adão e mostra um ser humano pronto, acabado, tá? Não tem algo de fazer um retoque lá, né? Eu sempre brinco, se fosse criado a mulher primeiro, nós talvez não estava pronto ainda, né? Não, Deus precisa dar uma arrumadinha aqui, né? Mas os criacionistas possuem pontos de vista diferentes em relação aos dias da criação. Mas para alguém ser um criacionista, é preciso acreditar que os registros bíblicos é histórico, factual e que Adão foi o primeiro homem. Então, quando ele fala aqui, é o que é a questão. Tem pessoas criacionistas que acreditam que os dias são literais. Outros vão falar, não, os dias lá são anos ou milhares de anos. Entendeu? Então, é essa divergência que tem nos criacionistas. Mas todos acreditam que Deus que criou. Tá? Pode falar, pastor. Eu sempre ensinei, talvez tenha ensinado errado, se ensinei errado, eu vou aprender e vou passar isso na frente. Mas eu creio que a maioria das pessoas, os cristãos, eles pensam assim em relação à criação do homem, que devido ao fato da triniidade dizer façamos o homem à nossa imagem, dá a impressão
que Deus pegou o barro e fez com a mão. Mas está certo, você está certo. O pastor Tá Pantera certo. fez uma pergunta aqui que a ideia de façamos o homem a mais semelhança é que Deus, a ideia que dá é que Deus pôs a mão no barro. Sim, tem a própria palavra façamos dá essa ideia. Sabe, se foi ou não, não tem como, mas a ideia, o relato dá a ideia que realmente Deus moldou. Ou seja, pensando assim, levando um pouco mais o pensamento, Deus pode talvez até nem ter feito com a mão, porque Deus não precisa pôr a mão no barro para fazer o que ele quer. Ele pode, ele é Deus, ele faz. Mas a ideia do façamos e passar essa mensagem foi para que, através da fé, nós crêssemos que foi realmente feito com a mão. Agora, as outras criaturas, porque até então os seres marinhos, os outros animais, as aves e tal, não tem essa façamos, não tem essa expressão, esse verbo façamos. Porém, nós sabemos também que foram criados por Deus. Dá para também levantar a mesma ideia que foi também feito com a mão? Dos animais? Não. As aves. Ele olhou do baixo, não poderia falar. Deixa eu achar o texto aqui. Por exemplo, quando Deus fala assim, façamos o homem à nossa imagem, não é bará. Façamos, não é bará. Por quê? Porque faz todo sentido. O que a palavra bará quer dizer? Ex nihilo, bará. É um verbo que só é usado em relação a Deus. Não é usado em relação ao ser humano. O bará, o que ele diz assim? É criar do nada. É criar do nada. Quando o texto diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é bará. Por quê? Qual foi a matéria-prima que Deus usou? A matéria-prima já existe. Quando ele diz assim, e macho e fêmea os criou, aí a palavra é bará. Porque ele está falando que surgiu agora seres que não existiam na criação. Assim, e macho e fêmea os criou. Aí a palavra é bará. Porque ele está dizendo de um ser que não existia, que é o ser humano. Mas o façamos lá não é bará. Porque ele está trabalhando com uma matéria que já existia, que ele já tinha criado. E aí, normalmente, aquilo que o pastor falou não está errado. Há comentaristas que entendem realmente que Deus realmente moldou com a sua mão. Entendeu? A ação, a palavra dá a margem para essa interpretação. Dos animais, não. Dos animais, Deus haja e ouve. Entendeu? Ele falou, já existiu. Agora, a criação do homem, é esse que é o ponto aqui nessa lição, é isso. Quando Deus vai criar o homem, o ato da criação é totalmente especial. Deus para, vamos dizer assim, para explicar, né? Deus dá uma parada e começa a ideia de estar moldando, entendeu? É a mesma coisa que a gente falou de Satanás, lembra que a gente falou quando ele foi criado? A forma como ele descreve o querubim, o guardião. Por quê? É uma criação que Deus deu, vamos dizer assim, deu uma atenção para aquele tipo de, especial para aquele tipo de criação. É a mesma ideia do homem. Então, aquele pensamento que o senhor tem não está errado, não. Tá? Dá margem sim para esse tipo de interpretação. E Deus foi lá e moldou. Não como o Max Feliciano fala lá, né? Dá uma exagerada lá, mas. Então, o resumo do tópico aí, né? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, por isso tem um papel especial na criação. O tópico 2, né? A Bíblia e as origens, pressupostos necessários. Então vamos estar lendo aí alguns versículos. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 13. Esse daqui, que nem diz os irmãos, esse daqui é forte, né? Hebreus 11, 13 é forte. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Isso aqui é muita ideia do bará, da ex nihilo. Como é que Deus chama à existência coisas que não existiam, tá?
Aí Hebreus define bem essa questão da criação. Gênesis capítulo de número 1, né, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tem todo Gênesis capítulo 1, tem Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E também na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 5. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Assim, ó. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Tá? Então, qual é o primeiro pressuposto? Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso crer que Deus, Ele chama à existência as coisas que não existem. Só Deus faz isso. Tá? Só Deus pode fazer isso. Então, o primeiro pressuposto é ter fé. Para pôr na cabeça de uma pessoa que não é cristã, é difícil, né? Mas aí você fala para ele que ele também precisa ter fé para acreditar no evolucionismo. Não, muito mais do que nós. Né? Aí fala assim, irmão, por eu ser cristão, e por eu falei aí para ele assim, ó, por eu ser cristão e ser preguiçoso, eu prefiro ficar com a Bíblia, que é mais fácil. Deus criou os céus e a terra, eu preciso... Não, e um detalhe, né, Cavalcante? Por exemplo, dentro do corpo humano, se você pegar um pedaço da nossa pele e for levar isso daí para um laboratório e fazer uma pesquisa, todos os elementos que existem na Terra existem no nosso corpo. Então, até cientificamente, é uma comprovação para poder, sabe... se eu não me engano, nós somos... falam que a gente é parecido a 90 e pouco por cento, com 95% com macaco, né? Só que se a gente for ver, parece que a gente é 97 ou 98 mais parecido com a banana. Então você vê, a gente é mais parecido com uma banana do que com um macaco. Entendeu? Então você vê essas coisas. Por exemplo, a probabilidade da evolução da correta é um número. Aí você tem uma potência a 243 zero. Dá um número enorme para que isso viesse a acontecer. Então aí ele vai trabalhar lá que por um número menor a ciência descarta e fala que é impossível. Então cientificamente a chance da Terra ser originada do Big Bang é zero. Quer dizer, cientificamente falando. Então é que eu preciso ter mais fé, entendeu? Eu tenho mais evidências bíblicas para acreditar, e no meu caso, por ser preguiçoso, eu prefiro ficar com a Bíblia, entendeu? Então o autor de Hebreus nos lembra que somente pela fé podemos entender que as eras foram formadas pela palavra de Deus, que o visível vê existir das coisas que não aparecem. A ideia de eras refere-se a todos os períodos de tempo e a tudo o que contém. Como obviamente não havia espectadores humanos na criação, e como o primeiro homem foi colocado em um universo já existente, devemos aceitar pela fé tudo que nos revelou a respeito da criação. Não tem como, nós humanamente falando, não tem como, porque não tinha ninguém, não existia um ser humano que viu a criação. Então a gente tem que aceitar pelo relato que a Bíblia fala, tá? Em contraste, os evolucionistas teriam de mudar Hebreus 11:3. Eu achei legal isso aqui, para algo assim, até para fazer o que nós estávamos conversando aí acerca da questão da evolução, né? Eles tinham que mudar Hebreus 11:3, que diz assim: pela fé, nós, os evolucionistas, entendemos que o universo não foi formado pela palavra de um Deus. Portanto, parece que o visível realmente veio a existir das coisas visíveis, que já existiam. Era menos complexo por meio de um processo natural durante bilhões de anos. Ficaria sem lógica, né? Então, como é que uma matéria que existe e assim uma combinação exata química, aí o sol bateu e nasceu, é complicado, entendeu? A própria explicação. Então aí, o segundo, fatos, né?
Fatos. Êxodo, aí a gente está falando a partir da Bíblia, tá? Fatos. Então, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, Êxodo 20, versículo 9, até o versículo 11. Êxodo 20, versículo 9 até o versículo 11. 6 dias você trabalhar e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Mateus capítulo 19. É baseado nesse versículo que eu acredito, nem todo mundo acredita assim, que os dias da criação eram dias de 24 horas. A maioria acredita nisso, pastor Pater. Nessa você não. A maioria esmagadora dos teólogos, biblistas, eles acreditam que é literal, é 24 horas. Tá? Então, Mateus 19, 4 e 6. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. E isso está sendo citado o quê? Gênesis capítulo de número 1, versículo 27. Jesus citou aqui, ó, vamos ver. Gênesis 1, 27. É assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E também Gênesis 5:2. Olha lá. Deus criou o homem e mulher e os abençoou e lhe deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Então Jesus se refere ao ato criativo de Deus como fato, né? Moisés ele se refere como fato, tá? Eles estão se referindo como algo mitológico, tá? Somente na Bíblia encontramos a verdade a respeito da criação. Todas as verdades que a ciência revela jamais poderão ser aceitas como absolutas. Por quê, irmão? Porque o ser humano é falho, o coração do homem é enganoso. O cientista, por mais isento, ele tem uma tendência, tá? Ele vai tender para uma tendência. Os fatos que Deus revelou na Bíblia são confiáveis, inclusive os mencionados nos primeiros capítulos de Gênesis. Isso significa que, na verdade, os eventos ocorreram no tempo e no espaço após terem sido criados. Em outras palavras, os atos sequenciais da criação, os eventos da tentação e o pecado de Adão e Eva ocorreram em um tempo e em um espaço determinado. Por isso pode dizer que seria possível determiná-lo usando um calendário e um mapa. Gênesis registra fatos, não mitos ou lenda. Outras passagens bíblicas confirmam isso. Okay? Quando ele fala de espaço e tempo, se nós pudéssemos voltar lá, a gente poderia registrar. A criação aconteceu no dia tal, na hora tal, porque é um fato histórico. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Esses fatos foram escritos por Moisés, independentemente das fontes que possam ter usado, somado à supervisão e ao poder da revelação de Deus em seus escritos. É inegável que Moisés era um homem treinado e educado. Se as palavras de Moisés não têm significado atribuído a eles, embora se reafirme um período antigo, então como poderia acreditar nas palavras de Cristo? Olha o que Jesus fala acerca dos escritos de Moisés. Então lá em João, Evangelho de João, capítulo número 5, né? João 5. João 5, 47. Olha o que o Senhor diz: se porém não creres nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Jesus está falando acerca de autoridade.
Ó, se você não acredita no escrito de Moisés, ele está falando. 46 e 47 dá para entender até melhor. Tá? Vamos lá, 46. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, quando ele fala crescem em Moisés, ele está falando dos escritos de Moisés. Tá? Também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não crerem no escrito dele, como crerão nas minhas palavras? Entendeu? Então, o que Moisés escreveu é fato, é escrituras, tá? Então, a própria escritura, ela nos dá os fatos necessários para que nós venhamos acreditar nas origens. O Deus da criação. Deixa eu ver. Eu vou ler as referências, eu vou só passar para os irmãos, que é o Deus da criação, o ex nihilo. Vai trabalhar a questão da palavra lá, do bará. Ex nihilo é a tradução da palavra bará para o latim. Então a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 25, Êxodo 20, 11 e Neemias 9, 6. Aí ele está se referindo a Deus como Criador, tá? Então Gênesis 1:1 identifica Elohim como Criador. Elohim é uma palavra genérica para a divindade, bem como um nome próprio do verdadeiro Deus. Seu sentido básico é forte, líder, poderoso, divindade suprema. A forma da palavra é plural, indicando plenitude no poder e majestade. Essa identificação do Elohim, criador, refuta várias heresias graves. Primeiro, o ateísmo, o politeísmo, pois o verbo que acompanha está no singular. Que verbo? O bará é singular. E assim, e criou Deus, o bará Elohim. O bará é o verbo, só que o verbo não está no plural. Se tivesse no plural, a gente tinha um problema, que é assim, que ia dizer que os deuses criaram. Então o verbo está, o nome Elohim é plural, tá? Mas o verbo criar é singular, que aí dá a ideia de único Deus, tá? Pois o verbo acompanha está no singular. E 3, o panteísmo, pois Deus é apresentado como ser distinto da sua criação. Então Deus não é tudo da criação, que nem o hinduísmo acredita nisso, no panteísmo, tudo é Deus. Não, Deus criou, ele fez a criação, só que ele não é tudo é Deus, tá? Então lá na Índia você tem que tomar cuidado. Você pisa numa formiga é Deus, uma mosquita é Deus, o macaco é Deus, o homem é Deus, entendeu? O mar é Deus, o rio é Deus, então tem um problema lá. Então a criação ex nihilo, essa expressão vem do latim, significa do nada. Isto é, Deus não usou nenhum material pré-existente na criação. Literalmente criou do nada. O verbo hebraico bará, que é formar, usado no original de Gênesis 1:1, versículo 21, versículo 27, por si só, não indica o uso de material pré-existente. Quer ver? Você vai ver, em Isaías 65, 18, eu não sei se a minha versão vai ajudar. Vamos ver. Isaías 65, 18. 65, 18. Vamos ver se a minha versão ajuda aqui. Assim, exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Quando esse verbo aparece em Deus, ele está falando, eu crio o quê? Ele está falando que ele vai trazer algo que não existia. Na minha versão da essa também, né? Na minha versão da assim: alegrai-vos, portanto, e regozijai-vos para todo sempre com aquilo que estou prestes a criar. Eis que criarei uma nova Jerusalém, e esta somente para júbilo, e seu povo para a felicidade. E é um evento escatológico. Ele está falando de uma coisa que vai surgir. Ele não existia, ele vai trazer a existência. Então toda vez que aparece o verbo bará, só é usado em referência a Deus. Você nunca vai ver esse verbo em relação a um ser humano, porque só Deus cria, só Deus bará, só Ele chama a existência as coisas que não existem. Então a gente tem a questão da fé, do fato, e o próprio Deus da criação, que a Bíblia nos mostra que são pressupostos necessários, né,
que são aqueles conceitos que a gente precisa ter para acreditar que tudo que existe veio de Deus, tá? Então, acima de tudo, o resumo do tópico aí, precisamos acreditar no que Deus revelou na Escritura a respeito da sua criação. Nenhum ser humano estava presente quando isso ocorreu, mas Deus, que é totalmente confiável, revelou os fatos a Moisés, autor da boa reputação e confiável. Além disso, as verdades reveladas em Gênesis são atestadas por outras porções da Bíblia e pelo próprio Jesus. Falando um pouco sobre a criação do homem, então a gente falou aí sobre alguns aspectos, né? Então vamos entrar aí agora a falar um pouco sobre o homem especificamente. E eu não vou entrar na questão, por enquanto, eu não vou entrar na questão do pecado. Eu vou deixar a questão do pecado para a gente trabalhar nas próximas lições, porque aí a gente trabalha mais detalhado, tá? Então eu vou tentar, dentro daquilo, usar algumas coisas que talvez a gente não chegue no nosso conhecimento. Vamos dizer, abranger mais o conceito de pecado, a característica, os seus impactos, até para a gente entender a questão da salvação também. Outro ponto que a gente vai bater bastante é na questão da salvação, entendeu? Porque o plano da salvação, porque a importância de Jesus, e trabalhar essas coisas até para dar suporte para os irmãos terem um conhecimento melhor e também para os irmãos poderem até evangelizar, né? Então, a criação do homem, tópico 3 aí, já estamos indo para o final, e eu só fiz 2 subtópicos aí porque cada hora. Então, no começo eu disse por que é importante a gente entender que o homem foi criado por Deus. Porque, pegando até o que o pastor Pantera trouxe para nós, da questão, foi Deus que formou o homem lá, pôs a mão na massa, que deu esse ato teve um momento, assim, vamos dizer assim, maior de atenção para Deus. Por exemplo, eu vou ler aqui, eu gosto desse livro, aí ele está falando sobre o mundo cruel. E aí ele começa a falar de tudo que houve de ruim. Até o século XVI foi um século muito bom em questão de mentalidade acerca de Deus. Foi um século assim bom na questão do conhecimento. Dito isso, não estou dizendo que não houve barbaridade, que não houve problema ruim. Sim, se nós tivéssemos, por exemplo, esse vírus tivesse catado nós naquela época, nós estávamos lascados, entendeu? A medicina era tão atrasada, mas a questão do conceito de Deus, o conhecimento teológico, ainda assim que a Bíblia não estava à disposição, mas você tinha um conhecimento muito maior, as pessoas tinham temor e até exagerava para o medo de Deus, entendeu? Por que se vendia indulgência? Porque as pessoas não queriam ir para o inferno. Entendeu? Mas isso era também, claro, isso também é por causa da falta de conhecimento bíblico. Mas o século XVII, o XVIII no final e o XIX foi o século das teorias diabólicas. E o século XX foi quando isso foi implantado. E o século XX foi o século, nunca se matou tanto como no século XX. Se você pegar do primeiro século até o século XVIII, o século XIX, o século XX matou mais que todo mundo. Só a China, 80 milhões. Entendeu? 80 milhões. Se você pegar a Segunda Guerra, tudo ele vai dando número. Se você pegar os crimes... Só judeus, 6 milhões. 6 milhões de judeus. Ele fala assim que se você for pegar os crimes da igreja, e ele denuncia os crimes da igreja aqui, os exageros, não chega a 1 milhão. Que é um número horrendo, mas perto do que foi matado. Aí ele fala assim, aí quando você, aquela ideia que eu estava falando, quando você tira o conceito que o homem é a imagem e semelhança de Deus, aí você incorre em uma série de problemas. Por exemplo, olha o que algumas pessoas do mundo aí falaram, as pessoas famosas. É assim, que tipo de visão o homem nos é dada pelos ateus evolucionistas? Seria o homem uma criatura nobre, com uma origem nobre ou com um destino nobre? Eis que os evolucionistas dizem: um mero inseto, uma formiga. Churchill, eu fiquei triste quando eu vi que foi ele que falou, mas um fungo,
um fungo na superfície de um dos menores planetas do Murray, uma corda esticada sobre um abismo, Nixon, poucas e pequenas baratas, é o Kipling, uma piada, um sonho, um espetáculo, bolha, ele fala Thorber, um macaco sem pelos, Chopin, um galho acidental, Gold. Isto é o que o homem é para eles, quase nada. Contudo, é isso que está sendo incutido nos alunos do jardim da infância até a faculdade. Eu comecei falando sobre isso. Um de nossos juízes da Suprema Corte, lá nos Estados Unidos, e de modo algum o único, eu disse, isso é uma coisa que as Supremas Cortes no mundo têm feito, muito conceituado, Oliver Wendell Holmes, ele diz assim: eu não vejo razão alguma para atribuir ao homem uma espécie significativa diferente daquele a qual pertence um grão de areia. Aí o autor falou assim: o fungo acabou de ser rebaixado. Entendeu? Esse pessoal é o pessoal que está nas academias, é o pessoal pensante no mundo. Então é essa mentalidade que ele vê do ser humano. Aí eu disse, quando você vê o ser humano dessa forma, o que você faz com ele? O que você faz com a barata? Você pisa nela. O que você faz com o inseto? O que você faz com uma ideia? Com pensamento? Você vai trocando. Então essa é a mentalidade que rege o mundo. Então quando você vê atos assim horrorosos acontecendo, é porque as pessoas foram formadas dentro dessa mentalidade. Entendeu? Então as características da criação do homem. Somente o registro bíblico nos dá informação precisa sobre a origem da humanidade. Certas características desse ato da criação destacam-se no texto. Foi planejada por Deus, é aquilo até que o pastor Pantera, de novo aqui citando o pastor Pantera, que ele falou, Gênesis 1:26, que Deus formou. Tá? O ato de criar tem base no conselho deliberado de Deus. Tudo aquilo que Deus criou até o momento em que disse que tudo era bom. De fato era bom. Porém a criação estava incompleta, sem o ser humano. O ser humano não foi uma ideia posterior, mas sim o resultado de um pensamento deliberado da deidade. Após o Senhor ter criado o homem, ele disse que tudo o que havia feito era muito bom. Então, é o próprio Deus que está falando que era muito bom. Essa é a forma como Deus vê a sua criação, como algo que é muito bom. Tá? B. Ocorreu de forma direta, especial e imediata. Vamos ver aí Gênesis 1:27. Eu não sei porque eu estou deixando a Bíblia fechada. Então Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então quando Deus forma o homem, ele fez e surge o homem pronto. E tem esse detalhe do sopro de Deus, né? É um detalhe aí que a gente nós temos em nós. Aí a pessoa fala a partícula de Deus. Onde fala, esse sopro foi. Eu vejo o sopro como literal. Então, assim, a gente tem algo de Deus em nós. Entendeu? Algo de Deus em nós. Aí ele fala assim: não envolveu qualquer processo evolucionário ligado ao homem a outras formas humanas e não humanas, ou pré-humanas. Isso não significa que até onde a natureza física diz respeito, o homem tenha derivado de alguma forma animal, não humana, sobre a qual Deus soprou o fôlego de vida. De modo algum, Gênesis 2:7 apoia essa teoria. Na verdade, essa passagem reforça o fato da criação especial a partir de materiais inorgânicos, não apoiando a ideia de uma criação derivada de alguma forma de vida prévia. Ou seja, o homem não surgiu de nada, não veio de outro ser humano, ele não veio de um animal, entendeu? A matéria que Deus usa é a matéria, o pó da terra, entendeu?
Que eu falo isso porque tem muitos filmes que trabalham hoje essa mentalidade. Muitos filmes. Tá? Onde eu parei e tal. Além disso, o pó da terra do qual foi formado o corpo do homem não pode ser uma referência alegórica a alguma forma animal, pois Deus disse que o homem voltaria ao pó quando morresse. E o homem não, ele não disse que o homem voltaria a um estado animal, entendeu? Então isso aniquila ou acaba com toda a teoria que diz que o homem veio do animal, questão do macaco, que o homem veio de uma raça pré-humana, tá? E esse negócio é um negócio forte que está surgindo aí, né? Existia uma raça antes de Adão, por causa da questão lá da terra, que Gênesis 1 diz que a terra se forma vazia. Aí diz que existia uma raça, aí vão trabalhar que Satanás foi atirado, então morreu aquela a raça que existia, e aí então agora Deus está recriando a terra. Só que essa não é a ideia que dá em Gênesis, e a próprios relatos bíblicos, tudo que se refere a Adão, se refere a ele como um homem que deu origem a toda a raça humana. É todo o relato bíblico que está falando. Acho que tem até um texto que a gente vai falar aqui, se não me engano, no final. Então, Deus usou o pó da terra sobre o qual ele soprou o fôlego de vida. Isso fez com que o homem ganhasse vida. A mesma frase, criatura vivente, também é usada para falar de animais. Mas os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus como o homem. Existe uma distinção clara entre o homem e os animais. Até o pastor coloca na apostila que ele falou assim: os animais foram criados com instintos, tá? Um instinto. Mas o homem, ele tem o discernimento. Ele consegue saber o que é certo e errado. Esse discernimento, ele pode adorar a Deus ou não, tá? No caso de Eva, Deus primeiro. Mas os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus, como o homem. Existe uma distinção clara entre os homens e os animais. No caso de Eva, Deus primeiro tomou uma costela e a carne que a envolvia da lateral do corpo de Adão, e depois modelou-a ou transformou-a em uma mulher. Deus criou Eva após tirar partes lateral de Adão. O verbo formar está relacionado à ideia de construir uma estrutura que tenha alguma importância ou um esforço de edificação. De novo, reforçando aquela ideia de ele estar ali trabalhando na estrutura. Entendeu? Subtópico 2, os modelos para a criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Outras passagens relevantes para essa doutrina incluem Gênesis capítulo 5, verso 3, né? Eu acho interessante essa passagem, porque assim, este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Adão criou o homem, à semelhança de Deus, e fez o homem e mulher, os criou, e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou filhos e filhas à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Pegando a mesma ideia lá, tá? E que o homem, como o homem foi gerado à semelhança de Deus, agora Adão era um filho à sua semelhança, tá? Que fala da transmissão da imagem de Adão aos seus descendentes. Gênesis 9:6, ele fala assim, que é o relato conceito que fala da transmissão da imagem de Adão e seus descendentes. E Gênesis 9:6, que relata o conceito da punição capital. Deixa eu só ler aqui. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e segundo a sua imagem. Então aqui ele está dizendo que se um homem matasse o outro, por causa do homem ser a imagem e semelhança de Deus, aquele homem que tirou a vida dele ia ser punido, tá? Aqui é trabalhar a questão do conceito da palavra imagem, né? 1 Coríntios, eu não vou ler 1 Coríntios 11:7, que retrata a doutrina do comando do homem, Colossenses 3:10, que exorta o fiel a revestir-se do novo homem, que é de acordo com a imagem do seu Criador. Quando ele fala lá que está falando daquela questão da função do homem, né? Que o homem é a cabeça
de Deus a cabeça, aí foi um homem que é feito a imagem de Deus, aí ele está falando e a mulher, entendeu? Está trabalhando a questão da função, aí ele usa a questão da imagem de Deus. Deixa eu ver aqui. Que olha o fiel revestido do novo homem, que é de acordo com a imagem do seu Criador. Tiago 3,9, que está relacionado com o uso correto das palavras. Salmo 8, embora não contenha a frase imagem de Deus, trata-se de uma forma poética da criação do homem e seu domínio. Não é que eu estou enrolando, é muito difícil definir o que é imagem e semelhança de Deus. Na minha Bíblia fala que a semelhança é parecida com Deus. Naquele versículo que nós lemos ali, do Gênesis, cadê? Nós vamos agora a ponta atrás. Gênesis 5, do 1 a 3. Do 1 a 3, é isso mesmo. Aqui no 5, de 1 a 3, na minha Bíblia, que ela fala que Deus os criou parecido com Ele. Parecido com Ele, exatamente. No 5, este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecido com Ele. Essa é a melhor tradução. Quando ele fala que criou Adão, a palavra Adão é ser humano, é humano. Adão é humano. Quando você vê Adão, é humano. Adão, para nós é um nome, né? Mas quando você vai no original, você fala Adam, é humano. Entendeu? Ele vai criou um homem, macho e fêmea, e aí deu o nome de Adão. Vai estar falando a humanidade, no caso da Eva. Então essa palavra está relacionada à humanidade. E essa versão ela é melhor, a tradução, parecida. Até para pegar a ideia da versão do pastor Pantera. O significado das palavras imagem e semelhança. O que acontece? Imagem e semelhança, só vou ler por causa do tempo. Quando a Bíblia fala imagem e semelhança, como é forma poética, o que acontece na poesia? Quando você quer reforçar uma ideia, você usa uma palavra que às vezes quer dizer a mesma coisa para você fortalecer o sentido. Então, alguns tradutores falam que essa imagem e semelhança é a mesma coisa, ela só está reforçando a ideia. É que assim, o Moisés estava igual eu aqui, ele não conseguia explicar o que é imagem e semelhança, entendeu? Aí ele pegou essas palavras para tentar explicar. Aí ele estava igual eu assim, perdidinho. Só que no caso lá ele tinha uma vantagem, né? Deus inspirou ele para escrever, entendeu? Então, quando você vai explicar os termos é difícil. Quando ele fala assim, ó, parecido, quase parecido, mais ou menos a ideia é essa, tá? Aí por que é quase parecido? Porque se eu falo igual, aí dá problema, né? Se eu falar que o homem é igual a Deus, dá problema. É a mesma versão. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança, como sua imagem. Ele deu o nome de Sete. Isso. A versão era da tendência quase parecida. Então assim, o significado das palavras imagem e semelhança. A palavra hebraica de Gênesis 26, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27 é Slem e Demut, traduzida da Vulgata por imago e similitude. A Vulgata que vai trazer essa ideia de imagem e semelhança. É o equivalente no Novo Testamento, são as palavras eco e comoisis. Embora algumas venham tentando fazer distinção entre as duas palavras, para ensinar que existe dois aspectos na imagem de Deus, nenhum contraste é grande entre ele, tem apoio na linguística. Então, quando a gente vai para a questão linguística, eu tenho problema. Então, assim, por eu estudar a língua original, eu fico com a linguística. Eu sou mais inclinado a ficar com a linguística. O que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer é que eu sou mais inclinado a dizer que as palavras querem dizer a mesma coisa, só está reforçando a ideia, tá? Mas existem outras pessoas que veem outras coisas que também não está errado não, tá? Então Teslen significa imagem moldada, uma figura formada representativa, a imagem no sentido concreto da palavra.
Aí ele cita a 1 Reis, que ele vai falar que Baal, que a imagem de Baal, quando eu falo imagem de Baal, quando eu falo para você assim, ó, imagem de Baal você não vai entender, né? O que é o Baal, a imagem. Se eu falar a imagem da Aparecida, você já sabe o que é, você sabe qual que é o referente, né? Quando eu falo a imagem do apóstolo Pedro, lá, que foi na igreja católica, quando eu falo lá a imagem de Cristo, dentro do contexto católico, você consegue visualizar, a imagem para você é concreta, é isso que ele está querendo dizer, tá? Então o demútil também se refere à ideia de similaridade, mas num aspecto mais abstrato ou idealístico. Ao usar as duas palavras juntas, o autor bíblico parece estar tentando expressar uma ideia muito difícil, na qual deseja deixar claro que o homem, de alguma maneira, é reflexo concreto de Deus, mas ao mesmo tempo ele deseja espiritualizar isso em direção à abstração, que foi que a versão do pastor Pantera fala, parecido, né? Parecido com Deus. Aí você fala, mas o que é isso? É que concretamente assim parece, mas não é, entendeu? Eu entendo até que é o fato de Deus ser espírito. Quer dizer, Aí é a ideia da abstração. Aí é a ideia da abstração. Concreto é parecido, é a imagem, mas aí quando ele fala lá parecido, a imagem, ele pega, quando ele fala aqui espiritualizar, é que ele está falando também que o homem também tem uma natureza espiritual, entendeu? Então é essa a ideia que está dando. Que o Moisés, vamos dizer assim, o Moisés não está conseguindo definir, e que é difícil definir, né, irmão? Mas ele dá fundamento a esse parecido, porque ele diz lá, soprou nas suas narinas o espírito de vida. Então, deixa eu só tentar explicar. Quando ele fala parecido, a pergunta é, o que é isso parecido? Entendeu? O que é isso? Porque se eu falar que esse copo é parecido com isso, com esse, você entendeu, ó, tá vendo? A forma, ele é de plástico. Você tá vendo isso aqui. Você consegue, aí você vai lá no projetista e fala, cara, o que é isso? Ele te explica. Agora, quando ele vai, o Moisés está recebendo a revelação. Quando ele fala semelhante, mas assim, eu comparo com o quê? Entendeu? Ele não tem, é difícil. Mas na versão do pastor, ela nos dá a ideia do que seria, tá? É parecido, mas não é. Onde eu parei aqui, o significado do conceito, né? Muitos vêm descrever sendo escrito para tentar explicar o que significa o homem ter sido criado à imagem de Deus. Ser criado à imagem de Deus também significa que somos seres vivos. Essa foi a ênfase dada por Paulo no Areópago, né? Atos 17, 28 e 29. Neles existimos e nos movemos, né? Existimos e nos movemos. E vivemos, ele também fala. Refutando a crença de que os ídolos inanimados poderiam representar o Deus vivo. Argumentando que pelo fato de a humanidade ser criação de Deus, e como os homens são seres vivos, Deus também deve ser um ser vivo. O homem não é apenas um ser vivo, mas um ser semelhante a Deus, com inteligência e vontade própria, que dão a ele a habilidade de exercer domínio sobre o mundo. O pastor falou sobre isso, né? Quando ele está lá na apostila, ele fala a questão de Deus deu autoridade para o homem sobre a criação. Adão não era apenas um ser unitário, vivo, inteligente e determinado, mas também um ser capaz de manter comunhão contínua com Deus. Aí aqui ele está trabalhando o conceito, está abrindo o leque de questão de vontade, né, de discernimento, as ramificações desse conceito. Quando o pecado entrou na raça humana, a imagem de Deus na qual o homem foi criado não foi perdida. Pode-se dizer que foi descaracterizada, mas não apagada. Se o conceito de imagem foi descrito corretamente, então quando o homem perdeu, não poderia continuar sendo um ser vivo. Aí aqui vai complicando. Aí entra aqui no campo da filosófico, né? Aí fala assim, mas se ele é parecido com Deus porque Deus é um ser vivo, então quando ele pecou, ele morreu. Ele deixou de ser um ser vivo. E aí você vai falar, mas como é que é isso? Como é que se explica isso? Tá? A evidência maior é que ele não foi perdida, é encontrada no uso que a Escritura faz disso após a queda. O fato de o homem ter sido criado à imagem de Deus é a base da instituição da pena de morte. O domínio exercido pelo homem também se baseia no fato que ele foi criado à imagem de Deus. Tiago nos alerta para não amaldiçoarmos o outro ser humano, pois a humanidade foi criada à semelhança de Deus. E ele está falando da humanidade caída.
Ele não está falando dos cristãos, ele está falando da humanidade caída. A humanidade caída, ainda que descaracterizada, ela tem a imagem e semelhança de Deus. Tá? Essas passagens não teriam fundamento se a imagem tivesse sido apagada na queda. Então, quando o homem caiu, então não existe mais imagem e semelhança. Então, qual é o sentido dos escritores bíblicos se referir à humanidade com a mesma palavra? Tá? Então, o homem, mesmo caído, ele tem a imagem e semelhança de Deus. A regeneração e a santificação servem para moldar o cristão de acordo com a pessoa de Cristo, a imagem de que alguns dias seremos perfeitamente conformados, Romanos 8:29 e 2 Coríntios 3:18. Somente a graça pode fazer isso. Tá? Então a gente encerra aqui. Pergunta? Não? Então tá bom. Dúvida? Então é legal a gente ver essas questões de imagem e semelhança de Deus, né? Aí, se você falar assim, imagem e semelhança na questão da inteligência, sim, faz sentido. Ser vivo, sim. De vontade, sim. De domínio, sim. Entendeu? A questão aí você vai entrar na questão física, aí não faz sentido, porque Deus é espírito, entendeu? Aí a gente tem que quando a gente vai juntando as coisas, vai chegando coisa que não faz sentido, entendeu? Aí você tem que só ver o que faz sentido: vontade, inteligência, capacidade de criar, tá? Não no bará, né? De criar a partir das coisas existentes, tá? Então, quando a gente entra para essa parte que vai pensar e tentar entender, é legal. A humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Com a queda, ela foi descaracterizada, mas não apagada, mas em Jesus ela pode ser restaurada. Amém, irmãos? Então, na próxima, a gente vai falar sobre a queda, aí a gente vai começar a falar sobre questão de pecado. Aí eu vou falar de conceito muito rápido, porque o conceito é meio chato, né? E a gente vai tentar trabalhar com as questões, e aí também vai tentar trabalhar mais com questões bíblicas, até para melhorar a compreensão da questão do pecado, as causas do pecado, consequências do pecado, para quando a gente entrar na obra salvífica de Cristo, para a gente entender o porquê que a obra salvífica de Cristo ela é tão importante na nossa vida, qual o impacto que ela tem, tá? Ou qual é a abrangência da obra salvífica de Cristo. E aí a gente vê a plenitude de tudo isso e a gente fica grato a Deus de onde Ele nos salvou. Tá? Quando a gente vê a profundidade de o que é o pecado, o que o pecado causou, aí a gente olha para a obra de Cristo, a gente dá mais valor para a nossa vida cristã, tá? O melhor conhecimento dessas doutrinas. Tá? Então o que a gente está fazendo aqui é isso, tentando esclarecer mais os irmãos, que não disse, pegando termos da teologia, né? Tentando popularizar aí. Eu de novo usei os termos aí, pressupostos, as coisas, e mostrar para os irmãos que nem a questão da evolução, os irmãos assim, claro que a gente é só uma coisa bem resumida, mas isso é uma coisa que você pode se aprofundar. Tem material na internet, você vai lá e se aprofunda. E por que eu acho importante nós, como igreja, nos preocupar com isso? É que nem eu digo, essas coisas elas não impactam nós, porque vocês estão aqui, estão recebendo, vocês já vão saber diferenciar algumas coisas, tem uma base bíblica. Se for agora, você vai lá, dá uma lida em Gênesis, lê Gênesis 1, Gênesis 2, com a informação que você recebeu, se aprofunda mais. Então a gente já tem uma mentalidade já formada sobre essas coisas. Mas o problema é que tem pessoas que estão em volta da gente, filhos, sobrinhos, seja que for, as pessoas não têm essa informação e as pessoas estão sendo moldadas por esse tipo de mentalidade. E aí, quando essa pessoa cresce, fica mais difícil de você trabalhar isso. Então, se as pessoas estão em volta da gente, fazem parte da nossa família, e a gente já começa ouvindo o que o conselho bíblico diz, que tem que falar com ele, com o menino lá, desde pequeno, inculca na cabeça dele, põe lá, porque assim, é impressionante, né, irmão? Eu ensino uma coisa de manhã, eu pergunto à noite, ela lembra. Você me falar uma coisa de manhã e pergunta para mim, eu não esqueço, ela lembra, exatamente, entendeu? Então, eu ensinei uma coisa, cheguei na mesa lá, ela fala assim, desenho, aí tem que dar a caneta
a preta, vermelha e azul. E tem que ser as canetas que ela já decorou, sabe de cor, entendeu? Então a criança é muito. Então eu acredito que esse tipo de informação é muito para a gente formar as novas gerações. Porque pelo que eu estou vendo no mundo aí, o mundo já não tem mais jeito, o mundo já não é maligno. Então a gente tem que, eu aprendi isso com o Saião, o mundo está de cabeça para baixo, então tem que dar um jeito de colocar a cabeça para cima. E como que a gente vai fazer isso? Resgatando aqueles que estão indo para o inferno. E a gente vai fazer isso através de argumentação. Hoje nós estamos num contexto da igreja que, bom, quem salva é Jesus, irmão. Isso é ponto. Quem salva é Jesus. Quem é o agente da salvação é o Espírito Santo. Mas, para essa geração, você precisa ter argumentos. Você precisa ter bons argumentos. Você tem que ter o conhecimento bíblico e você tem que saber argumentar. Se você não saber argumentar, as pessoas vão te deletando, entendeu? Então, se você tem boas ferramentas, você consegue igualar o debate. É que nem eu falo, você iguala o debate. Quem vai fazer salvar a pessoa, quem vai convencer é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém. Agora, os argumentos eu tenho que ter, né? Se eu quero conversar com uma pessoa dentro desse contexto, eu tenho que ter uma argumentação que consiga trabalhar. É só isso. E é isso, você vai trabalhar com qualquer pessoa hoje, eu converso com um jovem, eles vêm te questionando esse tipo de coisa. Entendeu? Então, se você não sabe nada, aí se a pessoa chegar de você não sabe nada, você já perde a credibilidade. Essa pessoa não vai te ouvir mais. Tá bom? Então aí fica a dica, né, irmão? Quanto mais se a gente nos aprofundarmos, melhor. Então vamos orar, está encerrando em nome de Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos. E lembrando que a partir do próximo domingo, vamos 8 horas da manhã, 8h30. 8h30 então, 8h30 até as 10. Tá? Aí, quando tiver todo mundo reunido aqui, a escola bíblica reunida, aí a gente faz votação com todo mundo, porque não veio todo mundo. Então, por enquanto, a gente começa às 8h30 no próximo domingo. Quando voltar no ritmo normal, aí a gente conversa aqui, começa mundo aqui, e aí a gente decide, bate o martelo, entendeu? Mas por enquanto aí inicia-se às 8h30. Tá? Se essa é a sua posição, a gente aceita, mas eu acho que você tinha que estabelecer um horário. A hora é essa, como falou. É que só quero dar, para alguém estiver reclamando, a gente fala aqui, aí a maioria decidiu, acabou, entendeu? Mas já fica estabelecido 8h30. Tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças neste momento por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta manhã de sermos ministrados por Ti, e que Teu Espírito possa falar melhor no coração dos Teus filhos, e que possamos encher-nos da graça, do conhecimento, do fortalecimento em Ti, Pai, para podermos resistir a este mundo caído, a este mundo maligno, e que possamos proclamar o Teu nome, Pai, através do conhecimento da Tua palavra, Pai. Nos ajuda na nossa falta de capacidade, que o Teu Espírito que habita nas nossas vidas seja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, Pai. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Hoje o culto começa às 18h30, né? É isso mesmo. Amém. Deus abençoe.